destruição do Museu da Língua Portuguesa. E a reconstrução. Como resgatar tudo o que foi perdido. Artistas se reúnem em São Paulo pela recuperação de Mariana, em Minas Gerais. Metrópolis, no ar. O Museu da Língua Portuguesa é um patrimônio da cidade, do Brasil. Por isso, a comoção com o incêndio que destruiu o prédio na Estação da Luz. Incêndio que aconteceu ontem. Inaugurado em 2006, é um dos espaços culturais mais visitados da cidade. A reconstrução do museu já foi anunciada pelo governo do estado e a gente vai saber detalhes agora com o secretário de Estado da Cultura, Marcelo Araújo, e o arquiteto Pedro Mendes da Rocha, responsável pelo projeto do museu, junto com Paulo Mendes da Rocha, também é nosso convidado aqui. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui no Metrópolis hoje. Pois é, uma tragédia, né, para a cultura de São Paulo, a destruição do Museu da Língua Portuguesa. A reconstrução já foi anunciada e o que a gente pode falar sobre essa reconstrução, secretário? Bom, é uma perda terrível, uma tragédia, acho que para a cultura brasileira, né, o Museu da Língua Portuguesa, desde que foi inaugurado em 2006, vem conquistando corações aí de toda a população. É um dos museus mais visitados do nosso país, na verdade, da América Latina. E é claro que essa perda nos levou a esse compromisso imediato que o próprio governador Geraldo Alckmin já anunciou ontem de um engajamento nosso total na reconstrução do prédio e na reabertura do museu o mais rápido possível. Uhum. Bom, os recursos inicialmente viriam de onde? Olha, esse ainda é um processo que vai ser iniciado. Nós estamos aguardando ao longo do dia de hoje, já ocorreram, enfim, as primeiras visitas técnicas da perícia, então nós vamos ter que aguardar os resultados dessas perícias para que a gente tenha justamente uma visão maior e precisa do impacto do incêndio, primeiro no edifício, para depois a gente poder saber quais as intervenções que vão ser necessárias e a partir disso, inclusive, poder ter um projeto, enfim, com cronograma e com orçamentos. Então, nós ainda estamos, nesse momento, aguardando, teremos que aguardar esses primeiros resultados para a gente poder desenvolver. Mas, enfim, o museu tinha um seguro contra incêndio no valor de 45 milhões, então, claro, a gente já vai poder contar com essa quantia para esse processo. E acho que, mais do que tudo, assim como o museu, em 2006, foi o resultado, né, de uma série de parcerias com diversas organizações, com a Fundação Roberto Marinho, com instituições da sociedade civil, com dezenas de pesquisadores, de professores, de técnicos, também essa reconstrução vai ser objeto dessa mesma parceria com todas essas organizações para que a gente possa ter um Museu da Língua Portuguesa ainda melhor, né? Claro. Que perdas a gente pode contar? O acervo do museu é um museu muito interativo. Toda a área expositiva da chamada a mostra permanente tratava de tecnologia, né? Colocava o público em contato com a língua de uma forma diferente e tudo isso foi perdido. Essa forma expositiva, essa expografia e esses acervos, eles podem ser recuperados? Podem. Na verdade, o Museu da Língua Portuguesa, quando ele foi aberto há 10 anos atrás, ele, na verdade, digamos assim, inaugurou, né, quer dizer, uma referência, um novo modelo no cenário museológico brasileiro de justamente instituições que se ocupam de recortes do patrimônio material, no caso a língua portuguesa, a partir de um acervo que é totalmente virtual. Então, o acervo do museu, ele existe, ele continua existindo, obviamente, enfim, temos cópias, isso está preservado e, portanto, todas essas experimentações, todas essas exposições que configuravam a relação do museu com o público podem ser retomadas.
O ano que vem o museu completaria 10 anos, inclusive o museu já vinha desenvolvendo uma série de ações para justamente atualizar alguns conteúdos, atualizar, por exemplo, a linha do tempo, que terminava em 2000, que a ideia era que a gente pudesse trazer para o presente. Então, vai ter justamente essa coincidência desse período para que a gente possa, enfim, atualizar todos esses dados, esses componentes, mas mantendo esse projeto, tanto o projeto arquitetônico, né, que foi mais um projeto brilhante do Paulo e do Pedro, como também essa configuração com a linha de tempo, claro. Com a galeria, enfim, que realmente, enfim, é uma referência internacional. A gente estava, inclusive, vendo essas imagens, né, dessas galerias, esses telões, a forma interativa com que o público pode estabelecer, né, estabelecer um contato com um museu diferente. Pedro, quando vocês pensaram esse projeto, né, do Museu da Língua Portuguesa, e eu queria retomar um pouco isso, a gente falou dos 10 anos do museu. O que você levou em conta? O que vocês levaram em conta? O que era importante para que esse projeto acontecesse, né? Bem, o projeto foi desenvolvido, como o secretário falou, inclusive ele fez parte da equipe no projeto museológico, na ocasião, com o concurso de uma série de profissionais, e nós, arquitetos, a partir da direção do Paulo Mendes da Rocha, examinamos com o apoio sempre dos órgãos de preservação de patrimônio, que trabalharam, nesse caso, as 3 instâncias, a federal, a estadual e a municipal, designando cada um dos órgãos 2 técnicos para acompanhar todo o processo. Então, eles nos auxiliaram, complementaram, nos informaram como melhor se apropriar desse edifício, o que deveria ser preservado e o que poderia ser alterado, em que medida. Então, foi um trabalho feito numa equipe, digamos, muito rica de sabedoria e, evidentemente, o que se procurou preservar foram as configurações, primeiro da parte que ficou remanescente do incêndio de 46, que, notadamente, a ala mais próxima da Sala São Paulo, da José Paulino, que sobreviveu ao incêndio de 46, então continha elementos originais da inauguração de 1901. Os 2 outros terços do edifício, que curiosamente, por uma questão física, parece que foi o mais atingido também agora, esses 2 terços já haviam sido transformados em 47, quando da renovação pós o incêndio. E, inclusive, os órgãos de preservação haviam comentado que foram alterações talvez um pouco grosseiras, pouco criteriosas, então nos deram uma liberdade maior de intervir nessa porção do edifício que foi resgatada, foi reformada em 47. Por isso que o programa do museu, as áreas mais amplas de exposições, os salões mais abertos, onde há maior concentração de público, se encontram nessa região. E aquelas funções mais administrativo, burocráticas, de gestão, de conceituação, curadoria do museu, justamente ocupam os remanescentes, os gabinetes que têm essa configuração que eram da antiga São Paulo Rail Station, depois a Rede Ferroviária Federal. Bom, esse prédio que foi repensado, que teve todo esse trabalho, inclusive pensando na preservação, nesse patrimônio da cidade, é um prédio que tinha segurança e seguia todas as normas de segurança. A gente pode afirmar isso, secretário? Não, com certeza. O Museu da Língua Portuguesa, desde que ele foi inaugurado em 2006, ele segue, tem todas as normas, os procedimentos de segurança, com todos os equipamentos e sistemas, inclusive atualizados ao longo desse período, com visitas técnicas, acompanhamentos, inclusive do Corpo de Bombeiros, e aguardava a emissão do AVCB como parte de um conjunto maior, porque, na verdade, nós sabemos que a Estação da Luz é ocupada não só pelo Museu da Língua, mas, enfim, também por outras organizações. Então, a não emissão do AVCB se devia justamente a esse compartilhamento desse espaço. Agora, isso é muito importante de ser frisado, é que todos os equipamentos, todas as normas e todos os procedimentos, enfim, existiam, estavam atualizados e eram seguidos. Infelizmente, esse incêndio provocou, né, a morte do bombeiro civil, o Ronaldo Pereira da Cruz, que
tentando ali trabalhar para diminuir o fogo, para controlar o fogo, não resistiu. E esse bombeiro fazia parte da brigada de incêndio, né? Fazia. O Ronaldo integrava como brigadista a equipe do Museu da Língua Portuguesa. Ele foi, enfim, um herói mesmo nesse momento. Inclusive, ele já havia saído e ele retornou para colaborar e ajudar, enfim, no resgate e na pesquisa, e acabou vindo a falecer. Eu tive hoje à tarde, enfim, no funeral, levando a nossa solidariedade para a viúva e para a família, e é um nome que vai ser sempre lembrado, né? Quer dizer, na memória do museu, enfim, como alguém que doou sua vida por esse projeto tão importante, né, para tantas pessoas. O museu neste museu estava em cartaz a exposição sobre Câmara Cascudo, uma exposição belíssima, inclusive. O Metrópolis fez algumas reportagens lá, a gente tem algumas imagens para mostrar para vocês. O que a gente queria saber é se há algum objeto original, algum objeto do Câmara Cascudo estava nessa exposição e teve alguma avaria? Não, essa exposição do Câmara Cascudo, ela é uma exposição, enfim, muito inteligente, muito inovadora, mas ela foi totalmente feita a partir de reproduções, de réplicas, enfim, de diferentes estratégias expográficas. Então, nesse sentido, felizmente, não houve uma perda patrimonial mais significativa, e a exposição, é claro, assim como a exposição de longa duração do museu, também poderá ser refeita, porque, enfim, existem todos os arquivos e, enfim, todas as orientações para a produção da exposição. Entendi. Pedro e o escritório, Paulo Mendes da Rocha e os arquitetos também estão juntos nessa empreitada de reconstrução. Você chegou já aí ao prédio destruído? Na verdade, cheguei até onde é possível chegar, porque, evidentemente, pelos procedimentos de segurança, até então só os bombeiros estavam atuando para debelar o fogo, e depois os técnicos do IPT fizeram as primeiras vistorias, mas estive acompanhando de fora e estamos à disposição para colaborar e contribuir com aquilo que for preciso, necessário, para que esse museu seja reconstruído. A gente está falando de uma destruição total, né? Olha, é preciso que se faça uma perícia a fundo. O que a gente viu da rua é que, do ponto de vista do museu, sem dúvida, foi tudo consumido. Mas da construção como um todo, parece que a ala oeste, essa ala mais antiga, resistiu, as fachadas, e então é necessário que se faça uma avaliação da estabilidade, do comprometimento, para ver aquilo que pode ser reaproveitado, aquilo que eventualmente precisa ser reforçado, aquilo que eventualmente precisa ser reconstruído. Mas do ponto de vista do museu, sem dúvida, as instalações todas foram comprometidas, né? É que o edifício tem a parte dos escritórios, né? Estou falando do museu, mas pensando na parte de visitação pública, do auditório, da Praça da Língua, das galerias. Pois é. Bom, e felizmente foi uma segunda em que o museu não recebe visitantes, né? Era um dia que o museu estava fechado para visitação, os funcionários estavam trabalhando, inclusive as próprias equipes de brigadista, né, do qual o Ronaldo fazia parte, mas, enfim, não era um dia de visitação pública. Isso, claro, enfim, trouxe aí um resultado que, apesar dessa morte triste, mas que em um outro contexto talvez até poderia ter sido pior, né? Claro. Bom, a gente falou um pouco da importância desse museu, a gente comemorar os 10 anos, seria os 10 anos do museu em março de 2016, Sim, em março de 2006. Né? Seria não, será em março de 2016. Será. Porque o museu tem uma série de projetos que já estão em andamento. Desde o ano passado, o museu tem uma exposição itinerante que já percorreu algumas cidades do interior do estado e que continuará nessa itinerância em outras cidades ao longo desse próximo semestre. O museu tem projetos educativos que também se desenvolvem em outros espaços. E, é claro, agora com essa parceria, com essa solidariedade que a gente já recebeu imediatamente de inúmeras instituições culturais e mesmo de outras naturezas de São Paulo, a ideia é que o museu continue nesse período que vai ser necessário, obviamente, para a sua renovação, para a sua reconstrução, mas que ele possa continuar desenvolvendo as suas atividades. Ele tem um acervo fantástico, claro, né, em termos de material. Continue vivo, né? Que o todo museu o seu continue conteúdo, vivo, então ele forma. tem essa dinâmica, isso faz parte da natureza do museu, então ele continuará
atuando de uma maneira muito firme até o momento da sua reabertura. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, para a gente falar um pouco do museu. Os telespectadores que acompanham o Metrópolis são pessoas que certamente visitam o museu, querem saber o que acontece e a preocupação em reconstruir esse patrimônio da cidade. Foi um prazer, viu? E eu queria, na verdade, agradecer mesmo esse carinho, essa solidariedade de toda a população que tem nos procurado desde ontem, ao longo do dia de hoje, para manifestar. Na Secretaria recebeu milhares. O ministro Juca Ferreira nos telefonou, o ministro João Soares, que é ministro de Cultura de Portugal, que também, é claro, os países irmãos, as instituições portuguesas tiveram um papel fundamental na história do museu, todos eles para registrar essa solidariedade. Então, isso é muito importante para a gente reafirmar essa importância do Museu da Língua Portuguesa na cultura brasileira e registrar nosso empenho de reabri-lo o mais rápido possível. Claro. E a importância dessas instituições, né, dos museus, do Museu da Língua Portuguesa, de outros museus de São Paulo e do Brasil também, que precisam ser olhados. Muito obrigada, secretário. E a gente tem que registrar aqui que parece que só em momentos como esse é que os museus ganham as manchetes na imprensa, né? Mas aqui no Metrópolis a gente se orgulha de mostrar e falar sempre dos museus, de mostras e de exposições. Então eu aproveito a deixa agora e mostro para vocês 4 exemplos de programas gratuitos aqui em São Paulo. No começo deste mês, Belo Horizonte recebeu o primeiro show do projeto #SouMinasGerais. A iniciativa reuniu artistas como Caetano Veloso, Jota Quest e Criolo num grande show na esplanada do Mineirão. O objetivo do projeto é arrecadar fundos para recuperar a bacia do Rio Doce, que foi brutalmente atingida por resíduos tóxicos depois do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Ontem foi a vez de São Paulo participar da iniciativa. Como é que foi a ideia? Como é que vocês se reuniram? Cara, foi uma loucura, porque essa ideia pintou em vários pontos ao mesmo tempo, assim. Foi uma coisa meio genuína nas pessoas. A Biba estava organizando junto com a Paula Lavigne o evento de Minas Gerais, e ao mesmo tempo a gente se reuniu na minha casa, eu, Elô, a Mariana Aidar, pensando em fazer uma edição em São Paulo, assim. E aí, quando a gente se encontrou, nós vamos fazer uma coisa só. A gente recebeu várias ligações de várias pessoas querendo participar, de vários artistas, assim, que na verdade nem coube todo mundo. Pegar o São Francisco, Como bateu para você a questão de Mariana, para você, Gadu? Cara, como um rombo no peito, assim. Tem vários países e vários outros lugares no mundo que sofrem com essas questões do próprio planeta, mas a gente, com uma coisa manipulada, fazer um rio tão lindo, tão fértil, ser destruído e nisso acabar com fauna, flora, tudo que ele representa. Eu fiquei muito chocado, assim. É importante que a gente saiba que existe um responsável
para o que aconteceu. A gente está aqui, todo mundo fazendo, mas a gente tem que cobrar ações, cobrar providências, né, dessas pessoas, fazer com que eles paguem pelo crime que eles cometeram, porque isso não foi um acidente. De que forma que o show vai poder ajudar e em que amplitude? Greenpeace chega para ajudar a gente a coordenar esse fundo dessa grana, não passa por ninguém, vai direto para um fundo que é administrado por eles, que vai possibilitar, além de emergências, né, pesquisas, como reestruturar, quais são os caminhos, né? Eu acho que faz parte do nosso dever, assim, como cidadão, fazer o que a gente puder com ela. Sem a natureza a gente não come, não vive, não respira. É a coisa mais importante. E a gente tem que se mobilizar para isso. Mariana tá aí, não foi resolvido. O impacto está reverberando até agora, então a gente não pode parar de falar sobre isso, né? É a arte fazendo seu papel. Com pouco menos de uma semana em cartaz, o filme Star Wars, O Despertar da Força, já arrecadou mais de 2 bilhões de reais. A saga criada por George Lucas está no 7º episódio e continua encantando fãs em todo o mundo. É muita nerdice, gente. Eu adoro. Fãs, né? Você é fã? O Cunha Júnior também. Reunião de fãs de Star Wars numa sessão especial do filme. Vamos tentar descobrir por que a fábula espacial virou mito pop. Eu sou fã de Star Wars pelo simples fato que é muito legal. Eu tô uma semana sem conectar no Facebook ou no Twitter. Por quê? Porque eu não quero spoiler, eu vou ver o filme daqui uma horinha só. Graças a Deus, Star Wars nunca me decepcionou, então eu tenho uma ótima expectativa e eu sei que vão cumprir. Você acha que Star Wars se transformou nesse fenômeno mitológico pop? Porque não se... o George Lucas, na verdade, ele apontou numa coisa, que é simplesmente fazer um filme, acabou construindo uma mitologia. Mexe muito com a questão de a gente estar preso no planeta Terra, né? E a ideia de você poder viajar pela galáxia, viajar para outros lugares do universo, acho que isso é muito legal. Quem vem aqui gostaria de imaginar, de alguma forma, que poderia estar lá na tela, né? A história é bonita, a gente gosta de ver os efeitos, o sabre, a jornada do herói, que faz parte da história, combates de nave, tudo num filme só, todas as coisas que nós, fãs de ficção científica, gostam, tá tudo num lugar só. Assim, é tudo que a gente quer. O que você achou? Foi 10. 10? Como era de se esperar. É um novo clássico do Star Wars. Acho que o mais legal dessa retomada de Star Wars é recompensar o público fã, né? O público que segue essa história há 6 filmes, então estou bem feliz com o que vi. Eu acho que para quem é fã e rever os personagens, e é um recomeço respeitoso para a série. I'm no one. Você está com a roupa da Rey, que é a protagonista agora do novo episódio. E agora que eu vi o filme, eu posso dizer que estou muito orgulhosa de poder usar a roupa dela, porque ela representa. O filme tem uma coisa meio feminista, assim, né? Tem. E eu acho que isso é muito legal, porque é super atual. Ele está trazendo o que a gente está vivendo hoje, do feminismo sendo levado a sério. E eu acho que isso está se refletindo na sociedade como um todo. E o Star Wars traz isso para o cinema, né? Eu gostei muito, para mim já é um dos melhores filmes da série. Que a força esteja com você. Ela está com todos nós. The Force, it's calling to you. Pronto, a gente ouviu os fãs e os fãs adoraram. Então é isso aí. Agora o Metrópolis fala de quadrinhos. Zé Carioca é a nossa dica da semana.
Ele foi criado por Walt Disney para receber o Pato Donald em terras brasileiras em 1942. Ora, venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo. E demorou um bocado para ganhar revista própria, mais de 20 anos. Um malandro na praça outra vez. Um brasileiro chamado Zé Carioca reúne uma fase preciosa do papagaio mais famoso dos quadrinhos. São 44 histórias da década de 70, criadas pelo roteirista Ivan Seidenberg e o desenhista Renato Canini, considerada a mais importante dupla de artistas do personagem. Diversão para grandes e pequenos leitores. O álbum é da editora Abril. Entre parangolés e pato. A banda Pearl Jam acaba de lançar um vinil com a faixa I Want You So Hard, apresentada no estádio do Maracanã na turnê que acabou de passar pelo país. A música é um cover do grupo Eagles of Death Metal, que sofreu um atentado durante um show no mês passado em Paris. O dinheiro arrecadado vai para um fundo para as famílias das vítimas. Esse foi o Metrópolis de hoje. Nos vemos amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.